Bom dia, pessoal. Eu sou Valécia Losme, estou falando aqui da Escola da Beleza, que fica aqui na Avenida Poeta, 330, Serraria Diadema. Hoje a gente vai ter uma aula de colorimetria, devido à situação que a gente está passando. Temos aqui um grupo de alunos, onde eles não estão podendo vir na escola, mas hoje eu aproveitei a oportunidade tanto para fazer esse ao vivo para os alunos, como para você também que está no Facebook, que gosta de informação, que gosta de crescer na área da beleza. Eu já tenho quase 20 anos na área da beleza, comecei desde novinha e já trabalhei em muitas feiras de beleza, linhas de cosméticos, hoje estou na Onyx como técnica de produtos da Onyx Liz e também com a Escola da Beleza aqui no Serraria, iniciando um novo trabalho, um novo projeto, onde você que quer se profissionalizar na área da beleza pode nos procurar. Vir aqui na escola, temos vários cursos para vocês, mas para que o vídeo não fique muito longo, eu já vou direto ao assunto, tá bom? Hoje a gente vai estudar um pouco sobre colorimetria. É algo que as pessoas acabam tendo um pouco de medo, insegurança, pelo fato das informações. Porque só fazer uma mecha ou aplicar uma coloração não quer dizer que você é um colorista. Porque você precisa entender o universo das cores, o princípio das cores, todas as informações, todas as questões que envolvem esse estudo para que você seja um bom colorista, tá bom? E aí a gente tem nossa apostila que os alunos receberam e vamos aqui iniciar sobre a classificação das cores, né? Na colorimetria a gente tem um princípio básico, que é o estudo das cores, que seria, no caso, aquilo que a gente estudou lá na escola, lá no início da nossa carreira escolar, e hoje a gente vai utilizar também para ser um bom colorista e um bom cabeleireiro, tá? Eu vou iniciar aqui falando um pouco sobre as cores primárias, que é a nossa base para o estudo da colorimetria, tá bom? Temos as três cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho. Eu até fiz aqui uma representação com as plantas, aqui com a tinta guache, tá? Essas cores, elas dão início ao nosso estudo. É através dela que a gente vai ter informações para um bom estudo aí na área da colorimetria. Essas cores são que vão formar outras cores para nos orientar quando for fazer um cabelo. É claro que eu estou falando de azul, amarelo e vermelho numa base branca, né? Mas no cabelo é totalmente diferente, pois a gente tem aqui um fundo de clareamento, uma altura de tom, uma questão bem diferente para quando a gente mistura as cores, transforma essa cor em uma outra cor, tá? Então eu coloquei aqui na lousa, eu vou ser bem objetivo e bem simples, né? Porque é uma aula assim que requer muita informação, então eu vou resumir ao máximo que eu puder para que fique um vídeo legal e não fique muito demorado, tá bom? Eu tenho azul, amarelo e vermelho, que é o nosso princípio, né? O princípio básico das cores. Elas são as nossas cores primárias, as primeiras cores criadas. Através dessas cores, a gente forma outras cores, que são as cores secundárias, que são a mistura das cores primárias. Eu coloquei aqui no quadro o azul mais o vermelho, que dá o roxo. Eu queria fazer essa experiência para vocês ao vivo aqui, junto nessa aula, para que a gente venha ter essa compreensão. Quando eu falo que o azul com o vermelho dá roxo, na colorimetria temos também regras, né? Tem também fundamentos que nos ensina, por exemplo, que quando no cabelo eu quero tirar uma cor roxa do cabelo, eu também tenho as cores que se opõem. E aí na colorimetria, se eu tenho um cabelo que ele está muito acinzentado e eu quero devolver pigmento a ele, eu quero trabalhar com correção de cor, eu parto desse princípio básico das cores. Com essa informação eu consigo ir além estudando e colocando em prática, tá? Então eu vou fazer aqui para vocês. Eu coloquei aqui que o azul, a cor primária azul, mas o vermelho, ele me dá roxo. E eu vou provar isso aqui, ó, misturando duas tintas guache. Quando eu faço a mistura desses tons, olha só, eu consigo um tom violeta, tá bom? Ó, dá pra ver? Isso. Fiz mais uma mistura aqui, que é o azul. Deixa eu limpar aqui, não.
o azul com o amarelo. Se a gente mistura duas cores primárias, azul com amarelo, eu vou ter a tonalidade verde. E aí, vou fazer uma terceira misturinha, que parte desse princípio das cores básicas, que seria o vermelho com o amarelo. Que a gente vai ter aí a tonalidade laranja. Olha isso, dá pra ver? Certo? Então, aprendemos aqui que temos as cores básicas ou fundamentais, como vocês queiram chamar, e através dessas cores criamos uma segunda cor, que é a mistura de duas cores básicas, que é a cor secundária, roxa, verde e laranja. Temos também uma cor terciária, que seria a mistura de duas cores primárias com uma cor secundária, que dá o tom marrom. Por que eu preciso explicar isso para a gente chegar num estudo de colorimetria? Vocês vão entender agora um pouco para frente. Eu vou passar aqui a folha e a gente vai entender um pouco sobre as leis da colorimetria e para que vocês entendam também sobre esse princípio, tá bom? Dentro dessa lei, eu já vou pegar a teoria de Oswald, que nos ajuda muito a compreender. Tem muita gente que tem medo da estrela de Oswald, ou não consegue entender, explicar, ou compreender essa situação. Então, aqui eu vou ensinar para vocês sobre as cores através dessa teoria de Oswald. Ele usou aquela estrela de Davi para nos ensinar um pouco sobre o estudo desse princípio aí das cores, tá bom? Então, Oswald pegou aqui uma parte da estrela de Davi, que é um triângulo de 3 pontas, apontando para cima, e depois um triângulo apontando para baixo, que é o que eu vou mostrar para vocês. Nesse triângulo, Oswald colocou as cores primárias: azul, amarelo e vermelho. E essa sequência aqui não é uma regra, tá, pessoal? O azul pode estar nessa ponta, o amarelo, o vermelho nessa, o amarelo em cima, isso não é uma regra. Desde que seja nesse primeiro triângulo. A regra vem no segundo triângulo, que é para nos explicar sobre essas misturinhas que eu acabei de falar para você. Onde Oswald quis nos ensinar que nessas pontas do segundo triângulo que eu desenhei aqui de cabeça para baixo, eu misturando as cores primárias, pela ponta ficar aqui no meio das duas extremidades do triângulo, eu tenho uma mistura e o resultado dessas cores. Por exemplo, o azul com o vermelho, a gente acabou de ver que dá o roxo. O vermelho com o amarelo, a gente acabou de misturar aqui e conseguimos a cor laranja. E o amarelo com o azul, que vai dar a cor verde. Então, a estrela não é para complicar, e sim para nos ajudar a pensar e de uma forma dinâmica, utilizando aqui o formato dessa estrela, nos ajuda a entender um pouco sobre as cores, tá bom? Outra explicação que eu dei para vocês foi sobre a cor terciária marrom, né? Que é a mistura de duas cores primárias com uma secundária, ou a mistura de todas as cores, tá? Se eu misturar as 3 cores primárias, eu também tenho o tom marrom. E aonde Oswald colocou isso na estrela? Bem aqui no meio, ó. Porque tanto eu posso misturar as 3 cores primárias ou 2 cores primárias com uma secundária, eu tenho o tom marrom. Então, Oswald quis nos ensinar, através dessa forma bem dinâmica, um pouco sobre cor primária, cor secundária, cor terciária e tem mais. Tem a lei da colorimetria, que é o quê? Que as cores da ponta da estrela, elas se opõem e se neutralizam, tá? O azul neutraliza o vermelho, então elas ficam sempre uma oposta à outra na estrela. O amarelo neutraliza o roxo e o vermelho neutraliza o verde. E assim vice-versa. O que isso quer nos ensinar em relação à cor do cabelo? Né? Vou dar um exemplo bem fácil e que acontece muito no salão. Quando a gente descolore o cabelo, que o cabelo ele fica laranja, né, no fundo de clareamento alaranjado, eu preciso de algo que tenha a cor azul para neutralizar esse laranja e ter um tom agradável,
porque esse não é o meu objetivo, né? Se caso for o cobre, beleza. A gente já abre o fundo de clareamento para uma altura de tom alaranjado, para poder a gente dar o tom cobre. Mas no caso aqui, estamos falando de neutralização, né? De cores que se opõem. Isso é uma lei da colorimetria. Outra coisa que Oswald nos ensinou através da estrela é essa questão de criar novos tons, né? Então é aquilo que eu falei. Eu vou transformar agora as cores em pigmentos, para que fique até mais claro para aquele que é cabeleireiro entender essa questão das cores, que ela muda tanto a nomenclatura como também é representado por uma numeração nos cabelos, e entender um pouco sobre esse universo. Então, para a gente chegar na estrela de Oswald com o pigmento e com a numeração das cores artificiais, das nuances, dos reflexos, a gente precisa entender um pouco sobre a nomenclatura das cores cosméticas, tá? Então, a gente entende hoje, e é um estudo universal, que a coloração ela parte do princípio básico do 1.0 a o 13, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso aqui é numa tabela tradicional. Aqui eu estou falando sobre cores básicas, que são representadas por números. E também essas cores básicas, hoje a gente tem cabelos, né? Estou falando sobre cor cosmética, mas também essas cores existem nos nossos cabelos naturais. Então, na cor cosmética é o preto. O 2 pode ser representado pelo preto azulado ou castanho escuríssimo, mas são poucas marcas de coloração que tem o castanho escuríssimo, então vou pôr o preto azulado. O 3, o castanho escuro. O 4, castanho médio. O 5, castanho claro. É sempre do escuro para o claro, tá, gente? 3, 4 e 5 são aqui as escalas do castanho e é do escuro para o claro. O 6, loiro escuro. O 7, loiro médio. O 8, loiro claro. 9, loiro claríssimo. E o 10, o loiro ultra claro. Algumas colorações, ultra claro, ele muda essa nomenclatura e também a numeração, né? Cada coloração hoje tem uma identificação própria, mas isso aqui parte de base do princípio de um estudo universal, né? Tradicional. Tá? Então, cada coloração, você precisa também conhecer a marca que você trabalha e conhecer um pouco sobre números e nomenclaturas das cores, tá bom? O 11, o 12 e o 13 são super clareadores. Eles não são tons. Eles servem para outra finalidade. Dentro disso, gente, partindo desse princípio aqui de tons básicos, temos também o fundo de clareamento de cada cor que está representada aqui. É onde a gente vai entender sobre cores primárias e cores secundárias. Então, o preto, ele tem um fundo de clareamento azul. É um azul bem lá no fundo, mas todo cabelo que é pretinho, se você olha bem, você consegue, para quem é bom de olho, identificar ali que o preto ele chega a ser um pouco vindo do tom azulado, certo? O castanho escuro, o castanho médio e o castanho claro, eles vêm do fundo de clareamento do vermelho. Aí esse vermelho é diluído de várias formas, né? Vermelho magenta, vermelho intenso, tá? 6 e 7, ele tem aqui a tonalidade do fundo de clareamento alaranjado, ou laranja.
Então, geralmente, quando você vai fazer uma descoloração, você consegue ver a revelação desse fundo de clareamento, né? Assim que você coloca a descoloração saindo de um cabelo preto, você consegue ver ali um tomzinho azulado. Quando ele começa a ir para o castanho, o fundo de clareamento do castanho ele vai para o vermelho. Quando ele sai dessa linha do castanho e entra no alaranjado, quer dizer que o fundo de clareamento está na altura de tom ali 6 a 7. E o 8, o 9 e o 10 seria o amarelo. Então, com essas informações dos tons básicos e o fundo de clareamento, eu consigo trabalhar uma cor que saia de acordo com o que a gente está vendo ali nas tabelas de coloração. Então, dentro dessas informações, eu consigo neutralizar, chegar num tom agradável ou aquilo que a minha cliente pediu. Se vocês olharem aqui numa tabela de cor, a gente vai ter aqui as cores básicas, que é essa que eu acabei de escrever para vocês, tá? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aqui são as cores básicas, aqui já está no tom, né, do cabelo natural. Tanto tem a cor cosmética, como também tem o tom do nosso cabelo. Nosso cabelo não é, por exemplo, uma folha branca, que você vai colocar um tom, vai botar o vermelho com o azul e vai dar roxo e pronto. Não. A gente precisa saber a altura de tom, o fundo de clareamento para a gente poder escolher uma outra cor. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, usando essa tabela de cores. Eu tenho um cabelo preto. Nas colorações, né, para você utilizar uma coloração, a gente precisa misturar, né, o tubinho da cor com a água oxigenada ou oxidante, seja como você quer. A gente sabe que o OX de 10 volume, ele abre de 1 a 2 tons, né? O OX de 20 volumes, o OX de 10 volumes, ele abre um tom. O OX de 20 volumes, ele abre de 1 a 2 tons. De 30 volumes, de 2 a 3 tons. De 40 volumes, de 3 a 4 tons. Essa é a força do oxidante dentro de um cabelo natural com a cor cosmética. Então, se a gente partiu aqui de um preto, né, de um cabelo preto, e a gente quer atingir, por exemplo, um loiro dourado, 7.3. Eu sei que se eu utilizar um OX de 40 volumes com a coloração 7.3, eu vou ter ali, ó, preto, 2, 1 tom, 3, 2 tons, 4, 3 tons, 5, 3 tons. Então, eu não consigo chegar no 7.3 da tabela, num cabelo preto natural, usando apenas água oxigenada e a coloração que vem ali dentro da caixinha. Eu preciso descolorir esse cabelo para chegar no tom que a minha cliente pediu, que seria, no caso, esse 7.3, porque eu vou precisar de abertura de mais tons para chegar nessa tonalidade saindo de um cabelo preto. Eu vou precisar pelo menos mais 3 tons para frente. Então, o descolorante, né, o pó descolorante, junto com a água oxigenada, ele nos proporciona isso. Porém, quando a gente vai fazer a descoloração, a gente não consegue chegar no 7.3 só descolorindo. Ele vai abrir ali para um tom que seria, no caso, 7, mas ele vai ficar com fundo alaranjado. Ele vai ficar um pouco laranja, porque é a revelação do fundo de clareamento dessa altura de tom. Então, o que eu posso fazer para não deixar esse cabelo laranja? Será que se eu colocar o 7.3 direto, depois que eu descolorir, eu vou conseguir atingir esse tom? Não, gente. O que a gente precisa fazer? Neutralizar esse tom indesejado, que é o laranja, através do estudo da colorimetria. E eu acabei de falar para vocês que o laranja que neutraliza é o azul. E a cor cosmética, né, o reflexo no tom azul, seria o cinza. Então, em vez de eu utilizar o 7.3 sozinho, eu posso utilizar o 7.31, onde eu tenho o 1, que é o cinza, e o 3, que é a cor que eu quero chegar. Então, na colorimetria, você não vai escolher exatamente o que está aqui. Você precisa partir de um princípio básico de estudo para chegar no tom, para poder pôr a cor que você desejou. Então, não é tão simples assim. Precisa-se realmente estudar. Eu estou dando um exemplo básico, né, e até acelerado daquilo que eu ainda vou chegar ali, para que vocês entendam como que funciona hoje um colorista. Não é simplesmente comprar uma coloração na farmácia
ou numa casa de cosmético, aplicar no cabelo e você vai atingir ali aquele tom que você deseja. Precisa realmente de uma análise capilar, estudar, saber sobre o fio, tudo mais, para poder chegar ali no tom desejado. Então eu falei aqui de cores básicas e falei um pouco sobre de fundo de clareamento, né? Até que bem simples. Vou um pouco mais para frente e vou falar sobre nuances. As nuances são os reflexos que vêm junto com as colorações cosméticas, tá? Então temos a nuance ponto 1, tudo que é antes do ponto é cor básica, tudo que é depois do ponto é nuance. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6 e ponto 7. Esses números representam também uma cor nas nuances. E eles é o que vai nos ajudar na estrela de Oswald a neutralizar tons, a explicar um pouco sobre fundo de clareamento, tá bom? Então vamos lá. Ponto 1, ele é o cinza. Ponto 2, ele é o mate ou irisado. Ponto 3, dourado. Ponto 4, cobre. Ponto 5, acaju ou violeta. Ponto 6, vermelho. Ponto 7, marrom. Então, sabendo dessa nomenclatura das nuances ou reflexos, a gente consegue agora ir para a estrela de Oswald utilizando a coloração cosmética, tá? Tudo que vem depois do ponto é nuance, tudo que vem antes do ponto é base. Por exemplo, se eu colocasse aqui um 6.1, 6.1, como que eu vou ler na colorimetria a representação desse número? O 6 antes do ponto, eu acabei de fazer aqui, ó, é o loiro escuro. Então ficaria loiro escuro, cinza ou acinzentado. No estudo tradicional universal, tá? Então, só para vocês entenderem, por que é ponto 1? Porque vem depois do ponto a nuance. Aqui é base, aqui é nuance. Tudo que vem antes do ponto é cor base, que é aquelas cores que eu coloquei de 1 a 10. Tudo que vem depois do ponto é nuance, tá? E aí eu acabei não falando da informação do 11, 12, 13. O 11, 12 e 13 são cores cosméticas criadas para a gente atingir um tom a 2 tons a mais do que as colorações normais conseguem. Isso é uma regrinha na colorimetria. Você utiliza ali um super clareador para depois atingir um tom se você não quer descolorir o cabelo. Isso é um cabelo natural, porque a gente tem uma regra na colorimetria que é coloração não clareia coloração. Se seu cabelo já foi colorido cosmeticamente, você não adianta querer colocar um tom mais claro, porque não dá para clarear. Escurecer até que dá, e depende de algumas regras também de repigmentação, pré-pigmentação, mas clarear não dá, tá bom? Só na descoloração quando o seu cabelo não é mais natural. Então vamos voltar aqui. Agora eu vou utilizar a estrela de Oswald, que é aquela estrela que a gente começou aqui no início do estudo, que seria o triângulo, né? O primeiro triângulo, representada pelas cores primárias, que agora eu vou utilizar com o nome de cor cosmético, tá? Ou pigmento. Então aqui, ó, ponto 1, cinza, não vamos mais chamar de azul, e sim cinza. Ponto 3, que seria o amarelo, agora ele vai se chamar dourado. E o ponto 6, que seria o vermelho. Então aqui, ó, saímos agora das cores, né, primárias, dos nomes das cores primárias tradicionais, e vamos transformar agora isso na cor cosmética. Então, o ponto 1 cinza, que é o azul diluído, o ponto 3 dourado, que seria o amarelo, e o ponto 6 vermelho, que é representado pelo nome vermelho mesmo na cor cosmética, tá, gente? A junção dos dois triângulos, que vai trazer a segunda explicação para a teoria de Oswald, seria que duas cores primárias me dão uma cor secundária. Então, se eu misturo aqui cinza com vermelho, que cor eu tenho? O ponto 5, que seria o roxo. Desculpa, o violeta. O violeta
ou o irisado. Esse irisado são para cabelos loiros que a gente utiliza. E na verdade ele não é representado pelo número 5, ele é representado pelo número ponto 2, a partir de uma altura de tom 7 para cima, tá, gente? Então o número 2 sempre tem ali uma explicação diferente, né? Às vezes até uma explicação dupla, tá bom? Então o cinza com o vermelho eu vou ter o violeta. Tá bom? Isso na mistura das cores. O dourado mais o vermelho, eu vou ter aqui o ponto 4, que seria o cobre, que é a cor laranja. E é representado pelo cobre ou pelo ponto 4. O ponto 1 com o ponto 3, que seria o cinza mais o dourado, eu vou ter o mate, que é representado pelo ponto 2, que seria a cor verde. Então, na colorimetria, junto com a teoria de Oswald, explicando em forma de cor cosmética, é assim que ficaria a estrela. E tem também a cor terciária, né? Que é uma terceira explicação que Oswald quis nos ensinar através da estrela, que é a mistura das três cores primárias, ou dos 3 cores cosméticas primárias, ou 2 cores primárias com uma secundária, que daria o marrom, que é representado pelo ponto 7, e que na nomenclatura da cor cosmética ficou marrom mesmo, tá, gente? Então aqui eu já tenho a terceira explicação que Oswald quis nos ensinar através da estrela, utilizando aí o desenho da estrela. E tem uma quarta explicação, as cores que se opõem e que se neutralizam, que seria, no caso, cinza neutraliza o cobre e o cobre neutraliza o cinza. O violeta neutraliza o dourado e o dourado neutraliza a violeta. O mate neutraliza o vermelho e o vermelho neutraliza o mate. Eu tive uma situação agora semana passada, onde uma das minhas clientes ficou com o cabelo verde. E aí ela também tem um pouco de entendimento sobre a área, né, da colorimetria, como cabeleireira, já fez curso há alguns anos atrás. E aí ela falou assim, Val, eu estava conversando com minha irmã sobre uma situação, meu cabelo ficou verde na piscina. Ela falou que eu tinha que colocar um pinguinho de vermelho. Será que vai dar certo e tal? Eu falei, olha, realmente é o vermelho que neutraliza o verde, né? Só que aí a gente tem toda uma técnica para misturar a cor correta, para dar essa tonalidade da neutralização e você partir aí para uma outra tonalidade. Então, se o cabelo ficou verde, é realmente a cor cosmética vermelha que a gente tem que utilizar para neutralizar. Mas isso não é o vermelho inteiro, tá, gente? Aí, às vezes, é 1 centímetro dentro de um tom base para poder a gente fazer a neutralização, e isso a gente aprende mais na prática. Do mesmo jeito é quando o cabelo fica amarelo. O que eu neutralizo o amarelo aqui na estrela de Oswald? Ou dourado demais, o cabelo ficou muito dourado. Eu preciso de uma coloração que tenha pigmento violeta, e eu encontro isso nos irisados, né? Por causa da altura de tom dos loiros. Então, quando o cabelo está muito amarelo, por isso que a gente utiliza mais ou menos ali o tom 8.2, 9.2, porque a gente não quer aquela cor, a gente quer transformar aquela cor numa cor mais agradável, numa cor que a gente goste, e não seria o caso do dourado. Quem gosta do dourado já vai deixar ali o dourado, mas quem não gosta tem como neutralizar esse tom utilizando uma outra cor cosmética, uma mistura que vai aí de acordo com o conhecimento do cabeleireiro e do colorista, tá? Do mesmo jeito é quando o cabelo fica cobre. Geralmente esse tom ele é revelado quando a gente descolore o cabelo, vai fazer umas luzes, uma mecha, dependendo do fundo de clareamento que a gente atingiu, que a gente saiu, para onde a gente atingiu, dependendo também do pH do cabelo, para a gente não estourar. A gente acaba tirando o pó descolorante numa altura de tom que abriu ali para um laranja. E aí eu tenho como neutralizar esse tom utilizando aqui a teoria de Oswald, que seria, no caso, que neutraliza o laranja, é o tom cinza. E eu preciso utilizar mais das cores acinzentadas para esse cabelo, tá? E assim vice-versa. Do mesmo jeito, se o cabelo está muito acinzentado, não é essa a proposta, descoloriu demais, né? Estourou ali o pH do cabelo, a altura de tom, tudo mais, e eu preciso repigmentar esse cabelo. Aí eu vou precisar um pouco do tom cobre para poder fazer essa repigmentação. Então, o Oswald acaba nos ajudando, né, nessa questão da teoria de Oswald, utilizando a estrela,
para nos ajudar a entender mais esse universo da colorimetria. Não é para complicar, e sim para descomplicar. Então fica muito mais fácil. Tem gente que pega a estrela, coloca no salão, tatua no braço, enfim, só para que tenha a informação ali pertinho de vocês. Então, na colorimetria, era isso que eu queria falar um pouco sobre a estrela, sobre tons naturais, nuances, fundo de clareamento. É claro que eu estou falando bem resumido, gente, porque a gente não tem tempo, né, para tudo isso. E vamos para frente que eu vou continuar aqui um pouquinho. Vou olhar aqui minha colinha. Que parte eu estou agora? Então tá bom. Vamos lá. Dentro de todas essas informações, né, eu espero que tenha ficado pelo menos um pouco claro sobre estrela, altura de tom, nuances e tudo mais. Eu quero falar um pouco sobre leitura na colorimetria, tá? Deixa eu pegar aqui uma folha branca. Eu quero falar sobre leitura de cor cosmética. A gente acabou de ver os tons bases, os tons nuances. Existem também regras para essas questões de tom bases e nuance, né, na cor cosmético. E aí eu quero ensinar para vocês como se ler, por exemplo, uma cor. Vamos pegar aqui só um exemplo, só para vocês terem um pouco de entendimento. Vou pegar 4 exemplos para vocês terem um pouco de entendimento. Quando você vê lá na perfumaria ou na coloração que você trabalha, aquele monte de números, como que eu leio esses números e essas regras aí na cor cosmética. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o número base 6.0. Então, eu acabei de falar para vocês que o 6.0 é o loiro escuro. Se ele vem dessa forma acompanhado pelo 0, quer dizer que ele é um tom base, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, T, B. Se eu pegar esse mesmo 6 ponto e acrescentar o primeiro número, eu tenho aqui uma nuance principal. Então, aqui eu tenho uma base e aqui eu tenho uma nuance principal. Representei aqui pelo número NP. Então, agora ele não vai ser mais só loiro escuro. Ele vai ser loiro escuro, cinza ou acinzentado, tá? O cinza que fica menor no nome. Eu tenho outra regra na leitura da cor cosmética, que é, por exemplo, quando o número ele se repete. Eu coloquei aqui 6.11. Seria, no caso, loiro escuro, cinza, cinza? Não. Quando o número se repete, quer dizer que aquele cinza que tem nesse loiro escuro é intenso, tá? Então, no caso, a leitura aqui da cor cosmética ficaria loiro escuro, cinza, intenso. Eu tenho outra numeração aqui que seria 6.01. Quando vem o 0 na nuance principal e o 1 na nuance secundária, né? Eu tenho esse 0 que representa aqui logo depois do ponto, ele quer dizer que ele é suave, ele tem ali um tomzinho bem pouco de cinza. Então ficaria aqui no caso, loiro, escuro, suave, acinzentado ou cinza. Tá? E eu tenho também quando esse número, essa nuance secundária, esse 0 vem para depois da nuance principal, que no caso esse 0 aqui, ele ficaria como uma cor profunda. Então, loiro, escuro, cinza, profundo, né? É um cinza bem mais profundo. Então, isso aqui também é uma leitura da cor cosmética. E aqui também eu posso dar para vocês um pouco de informação, como, por exemplo, chegar nessa altura de tom com um bom resultado. Por exemplo, eu tenho um cabelo que ele é castanho e eu quero chegar no 6.1, que é o loiro escuro acinzentado. Eu vou colocar aqui um castanho escuro. Eu tenho um cabelo nessa tonalidade, castanho escuro. E eu acabei de falar para vocês que dependendo de como eu vou utilizar o tom, né, a coloração junto com o X, eu consigo aí até de 3 a 4 tons em um cabelo. Então, eu já consigo fazer uma neutralização direta sem ter tons indesejados se eu pensar e analisar de acordo com a cor que eu tenho no cabelo. Lembra que eu falei para vocês que o castanho escuro, ele tem fundo de clareamento, deixa eu ver onde ele tá aqui, ó. Castanho escuro, eu tenho um fundo de clareamento vermelho. Eu preciso trabalhar esse vermelho, tirar esse fundo de clareamento desse cabelo. E eu posso fazer de uma forma direta quando eu quero aplicar a cor cosmética, por exemplo, 6.1.
Se eu aplicar 6.1 direto no castanho, né, no cabelo castanho, mesmo que seja com água oxigenada de 40, eu não vou talvez atingir o resultado que eu estou vendo ali na tabela. Eu preciso realmente ter um pouco de noção de colorimetria. É agora onde entra Oswald. Lembra que eu falei para vocês, deixa eu ver onde é que está a minha estrela aqui, na nuance, que o que neutraliza o vermelho? Não é o verde? Então, quando eu for fazer essa cor cosmética 6.1 no castanho e eu quero atingir esse resultado, eu preciso também neutralizar esse fundo de clareamento vermelho. Então, no caso, em vez de eu utilizar só o 6.1, eu posso estar utilizando aqui alguma coloração que tenha nuance mate, para me ajudar a fazer para chegar nesse resultado. Porque tanto eu preciso neutralizar o vermelho, como eu preciso também chegar no acinzentado, que é o tom frio que a minha cliente quer. Então, eu não vou, por exemplo, escolher na tabela de coloração só o 6.1. Eu vou escolher o 6.1 e alguma coloração mate. Eu vou mostrar aqui na tabela para vocês. Faço essa misturinha meio a meio e aí eu consigo um resultado. Deixa eu mostrar aqui na tabela onde estão os meus tons mate aqui nessa tabela. Deixa eu ver se nessa daqui eu tenho o tomate. Olha, gente, eu não tenho tomate nessa tabela. Mas como que eu faço, Val, então, o tomate? Ótimo. Como que eu vou fazer o tomate? 6.1 mais 6.3, cinza com dourado dá verde. Então, se eu misturar essas duas cores cosméticas, eu consigo, por exemplo, uma tonalidade que neutralize esse vermelho e que eu chegue exatamente onde eu quero chegar, que é o loiro escuro acinzentado. É só para vocês terem noção como na colorimetria a gente precisa de um mapeamento para chegar aonde a gente quer. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês, lembrando aqui, nessa situação que eu coloquei, é sobre misturas e sobre como criar novas cores, né? Acabei de olhar ali na tabela, eu não tenho tomate. Como que eu crio o tomate? Então, eu sei que se eu pegar uma nuance 1 e uma coloração com nuance 3, misturando as duas, eu vou ter exatamente o meu tomate. Lembra aqui na estrela? Deixa eu ver aqui onde está a minha estrela. Aqui, ó. Dourado com cinza me dá verde. Então, a colorimetria ela me proporciona essas questões de mistura de tons. Claro que isso é entre as nuances, tá, gente? Se a gente vai misturar, por exemplo, uma cor base, 6.1, aí eu não tenho 6.3, eu vou utilizar, então, mais uma 8.3, certo? A altura de tom, ela mudou. Ela também tem mistura de altura de tom. A nuance, eu consigo fazer essa mistura do cinza com dourado e me dá verde, certo? E quando eu misturo duas bases assim diferentes, na colorimetria tem uma explicação para isso, a gente faz até uma continha, tá? Se eu colocar aqui, ó, 8.3 mais 6.1, 8 mais 6, vamos lá, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certo? Aqui eu não vou mexer nas nuances. 14 dividido por 2, quanto que vai me dar? 14 dividido por 2 vai me dar 7. Então, eu já não tenho mais uma coloração na altura de tom 6, nem uma coloração na altura de 8. Eu misturei as bases e dividido por 2, né, que é 2 cubos, eu tenho uma altura de tom 7. E as nuances, elas nem somam nem dividem, não. Elas vão ser misturadas de acordo com a estrela de Oswald. O cinza com dourado me dá mate. Então, eu teria, no caso, aí uma 7.2, já para ensinar para vocês um pouco sobre mistura. Às vezes você não tem aquela cor em casa, quer saber como vai fazer isso de uma forma que você saiba do resultado, mistura na mesma proporção, né? Um tubo por um tubo, ou meio tubo por meio tubo, de acordo com o que vocês queiram. E aí, vocês somam a base, né, os tons base, divide por 2, você consegue saber qual que é o tom base que você atingiu. E as nuances é só fazer a misturinha ali da estrela de Oswald. Gente, a gente tem muita coisa para falar, mas para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou fazer outros vídeos aí durante a semana. E aí a gente vai conversando, eu vou fazer algo
bem mais interessante. Posso fazer uma aplicação aqui para vocês entenderem, fazer uma experiência com o próprio cabelo na descoloração, para vocês entenderem um pouco sobre fundo de clareamento. Mas para que você se torne um bom colorista, são esses princípios que você tem que saber: os tons bases, nuances, fundo de clareamento, mistura de tons, cores que se neutraliza. Isso é importante para que a gente venha decorar mesmo, aprender, colocar na nossa mente, para que a gente venha ser um bom colorista, tá? Eu vou encerrar por aqui, até para que o vídeo não fique muito cansativo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um resumo do resumo, né? Em sala de aula a gente trabalha isso bem mais detalhado. Se vocês quiserem deixar aí nos comentários alguma dúvida que vocês queiram que, se eu tiver o entendimento, possa esclarecer para vocês, eu estou à disposição. Mas, desde já, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa Escola da Beleza. Ela fica aqui na Avenida Poeta, próximo aqui ao Hospital Serraria, próximo à Pizzaria Ponto Certo. A gente tem cursos de cabeleireiro, cortes, barbeiro, cortes feminino, masculino, só de colorimetria, design de sobrancelha. Estamos fechando aí novos cursos, porque essa pandemia, infelizmente, nos trava um pouco, nos freia um pouco. Aqui também funciona como salão de cabeleireiro, temos ótimos profissionais, manicure, temos a Débora que faz alongamento para você que precisa aí. Então, assim, vamos esperar, né, esses 15 dias aí que o governo pediu para cumprir, né, a regra deles, e logo depois, se Deus quiser e estiver tudo bem funcionando, a gente vai estar aberto. A gente também tem álcool gel em todas as prateleiras, trabalhamos com máscara, com maior segurança, um lugar bem arejado, bem grande, então para que traga até segurança para vocês e também para nós, tá? Eu quero agradecer aqueles que participaram, aqueles que vão ver esse vídeo, compartilhe, faça a nossa escola também um pouco conhecida. Temos um projeto social aqui chamado Mãos que Embelezam, que se iniciou há 2 anos atrás e esse foi a inspiração para que eu e a Estrela criasse essa escola, né, abrisse essa escola, que a gente tem um projeto aqui dentro onde damos aulas para os alunos dos Mãos Pequenas, né, para os adolescentes que moram no lar Mãos Pequenas. Eles são totalmente bolsistas aqui, né? São crianças e adolescentes muito especiais para a gente e por isso todo esse trabalho aqui para eles, né? Você também quiser ajudar de alguma forma esse projeto, quiser conhecer, me chama no particular, deixei meu telefone aí e, se Deus quiser, até o próximo vídeo, tá bom?